Olá, meu nome é Huey Lee e eu sou mestre aqui no Templo Zulai. Bem-vindos à nossa quarta aula da série A Vida do Buda. Uma aula desenvolvida especialmente para pessoas surdas, onde, além do uso da língua brasileira de sinais, procuramos também facilitar o entendimento de vocês através da leitura labial. Então, antes de começarmos, vamos dar uma rápida olhada no que vimos na aula passada. Bem, na aula passada, nós começamos falando sobre a vida que o príncipe Siddhartha levava. Embora cercado de luxo e riqueza, ele não era um alienado. Ele estava ciente do sofrimento que atingia as pessoas, independente de serem escravos ou príncipes. Ninguém estava livre disso. Falamos também das 4 visões que fizeram o príncipe constatar também a impermanência de todas as coisas. E nós terminamos no ponto em que o príncipe abandona o palácio, levando consigo seu criado. Então, vamos seguir. Enquanto o céu a leste se tornava cada vez mais claro, Siddhartha e seu criado cavalgam velozmente. E após muitos quilômetros, eles decidiram parar às margens de um rio, onde hoje é o Nepal. Neste local ocorre um dos momentos mais importantes da história, um momento carregado de muito simbolismo. Eu vou colocar uma imagem e deixar vocês olharem por alguns segundos. Nesta imagem, o príncipe Siddhartha saca a sua adaga e corta os próprios cabelos. E o que este ato simbolizou? Os longos cabelos representavam o status social, mostravam que Siddhartha pertencia à nobreza. Então, ao cortar seus cabelos, ele estava, na verdade, cortando seus laços familiares, seus laços com o passado. Era como se ele estivesse renascendo. E essa é a razão pela qual nós, monges, também mantemos nossas cabeças raspadas. Bem, voltando à nossa história. Após cortar os cabelos, Siddhartha entrega suas luxuosas roupas e suas joias a seu criado. Agradece a ele por todos os anos de lealdade e pede para que ele retorne ao palácio, levando seu cavalo e suas coisas. Siddhartha também pede para que ele leve um pedido de desculpas a seu pai, o rei, e também a sua esposa. Ele segue sozinho para o sul, em direção ao rio Ganges.
o ex-príncipe, é agora um andarilho e passaria a viver de mendicância. Após uma longa caminhada, ele encontra um grupo de praticantes, de buscadores espirituais, que viviam numa floresta. Siddhartha perguntou ao grupo se eles poderiam ensiná-lo a como se libertar, não apenas do sofrimento dessa vida, mas também do ciclo de renascimentos. Os ascetas acharam o objetivo de Siddhartha muito ousado. Eles praticavam apenas para conseguir renascer em esferas superiores, como deidades. Eles nunca haviam cogitado conquistar a libertação suprema e deixar de renascer. Durante toda a noite, Siddhartha e os ascetas conversaram. Eles explicaram a Siddhartha que sobreviviam comendo cascas de árvore e musgos, e, ainda assim, apenas na quantidade necessária para manterem-se vivos. Que eles adotavam uma posição corporal desconfortável e ficavam assim por horas, às vezes deitados sobre arbustos espinhentos. Em dias frios, ficavam submersos na água e em dias quentes ficavam ao lado de fogueiras. Mas Siddhartha não ouvia apenas. Ele também compartilhou com os ascetas suas percepções sobre a impermanência, sobre suas reflexões sobre o sofrimento, sobre a velhice, a doença e a morte. Quando o dia amanheceu, o líder do grupo de ascetas, que havia ficado em silêncio todo o tempo, resolveu falar. Ele reconheceu em Siddhartha sinais de profunda sabedoria e aconselhou que ele procurasse por um sábio chamado Alara Kalama, que poderia ajudá-lo em sua busca. Siddhartha, então, agradeceu pela conversa, se despediu e partiu. Ele continuou indo em direção ao sul em busca do sábio Alara Kalama, mas no caminho encontrou uma comitiva enviada por seu pai. Na comitiva estavam alguns ministros do rei e soldados, que falaram sobre a tristeza que se abateu sobre o reino após a partida do príncipe, e tentaram convencê-lo a retornar. Siddhartha explicou as razões de sua partida e o que ele estava disposto a buscar, e isso deixou todos comovidos. Percebendo que não conseguiriam convencer o príncipe a retornar, os ministros foram embora, mas deixaram 5 soldados para acompanhar Siddhartha. Alguns desses soldados se tornariam discípulos e o acompanhariam até o fim de sua vida.
Siddhartha então seguiu seu caminho à procura do sábio Alara Kalama. Ele cruzou o rio Ganges e chegou à fronteira do reino de Magadha. Ele foi reconhecido por algumas pessoas e a notícia rapidamente chegou até o rei de Magadha, Bimbisara. O rei, então, foi ao encontro de Siddhartha e ficou muito surpreso ao constatar que ele havia se tornado um renunciante, porque ele já havia visto outros buscadores espirituais antes, mas nenhum que tivesse abandonado tantas coisas, abandonado uma vida de príncipe. Ele demonstrou grande respeito pela decisão de Siddhartha, mas tentou convencê-lo a desistir da ideia. Siddhartha explicou suas razões ao rei Bimbisara. Mostrou a relação que existe entre poder, ganância e sofrimento. O rei ficou pensativo diante das palavras de Siddhartha. Se despediu, mas antes de partir, fez um pedido. O rei pediu para que Siddhartha, após atingir a libertação do sofrimento, que voltasse para ensiná-lo, e ensinar o povo do reino de Magadha. No dia seguinte, Siddhartha seguiu viagem para encontrar o sábio Alara Kalama. Após alguns dias caminhando, Siddhartha chega num bosque, nos arredores da cidade de Vaishali, onde o sábio Alara Kalama estava praticando com seus seguidores. Ele se junta ao grupo e aprende alguns fundamentos da meditação. Siddhartha passa um tempo com o grupo e começa a se destacar nas práticas ensinadas. E então Siddhartha decide partir, mesmo demonstrando enorme respeito por seu professor. Ele precisava seguir em busca de novos aprendizados. O sábio Alara Kalama tentou convencê-lo a ficar. Ele chegou a oferecer a Siddhartha a liderança compartilhada do grupo, pois havia visto que Siddhartha se destacava nas práticas. Mas Siddhartha recusou. Ele sabia que ainda tinha muito o que aprender, e sua busca estava apenas no início. Ele se despediu de seu professor com profundo respeito e partiu. Pessoal, nossa aula de hoje termina aqui. Até a próxima aula. Muito obrigado. Omito Ofo.